Panorama 95 tem... Tem entrevista chegando agora no Panorama 95. E o nosso entrevistado é o psicólogo João Costa, ele que é conselheiro do Conselho de Psicologia do Rio Grande do Norte, coordenador da Comissão de Educação do CRP 17, né? E João, alegria recebê-lo aqui no nosso Panorama 95 para tratar de um tema aí, né, que a gente já vinha aí já devendo aos nossos ouvintes, que é essa questão da violência nas escolas, a importância, por exemplo, da aplicação da lei, do cumprimento da lei 3.935/2019, que obriga a presença de profissionais da psicologia e do serviço social nas escolas. João Costa, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos Dantas, bom dia, Geraldo Oliveira, bom dia, ouvintes da Rádio Rural de Caicó. É com alegria que mais uma vez eu volto com esses microfones, né, históricos aqui da região de Seridó. Venho como conselheiro do CRP 17, venho como psicólogo de formação e para tratar desse tema tão, né, urgente no nosso contexto social, que a gente falar sobre as violências, múltiplas violências que acontecem na sociedade e que reverbera no ambiente escolar. Por que o Conselho de Psicologia do Estado decidiu aí se preocupar bem mais do que já se preocupa com essa questão da violência nas escolas? Essa preocupação do Conselho, Marcos Dantas, e ouvintes da Rádio Rural de Caicó, sobre esse tema não é uma preocupação recente, né? Como ciência e profissão que nós somos, nós sempre nos preocupamos com o comportamento humano, considerando que ele é construído socialmente. Então, é um tema que nós temos um histórico de pesquisa, de atuação, de problematização, de ocupação dos espaços de discussão política, para que a gente pudesse prevenir e promover outra forma de socialização. E, na conjuntura, esse tema ele retoma a discussão, né, não só dentro do Conselho de Psicologia, mas na sociedade, pelos recém-fatos, né, acontecimentos que aconteceram no nosso país, né, que também é uma consequência de uma socialização que nós podemos também aprofundar. A violência nas escolas, por exemplo, ela poderia ser evitada, né, se tivéssemos o cumprimento da lei 3.935/2019, ou seja, a presença de profissionais da psicologia e do serviço social nas escolas? Se a gente parar para pensar, nossas escolas brasileiras, elas não cumpriram, e não só a política de educação no Brasil, né, as outras políticas públicas também. Nós temos uma agenda retardatária nesse país. Nós temos a agenda do ambiente da política pública de educação, a agenda do século passado. E como nós temos uma agenda do século passado, as nossas intervenções técnicas, políticas e éticas, elas são voltadas sempre ao urgente, não aquilo que é importante. Então, a gente precisa compreender como sociedade que nós precisamos, de maneira coletiva, construirmos uma nova cultura, né, para enfrentar esses temas tão caros para a gente, né? E a Lei 3.935, ela vem justamente de encontro com essa questão. Nós temos uma lei federal, né, que obriga a presença de psicólogos e assistentes sociais no Brasil, e seria muito importante a presença desses dois profissionais como mais profissionais de educação que possa contribuir de uma intervenção não pontual, mas numa forma perene, né, contínua, para que a gente possa entender que esse ambiente escolar, seja público ou privado, ele é um ambiente de construção, né, de uma nova sociabilidade que a gente precisa, né, construir e ficar atento. Discussões, né, brigas entre coleguinhas, né, sempre existiu nas escolas. Na nossa infância isso também já acontecia, né? Agora, de um tempo para cá, a violência nas escolas passou a ser mais agressiva, né? Existe uma explicação para isso, João? Acho que o primeiro ponto em relação a essa questão, a gente precisa conceituar como é que nós entendemos o que é a violência, né? Como a psicologia, como ciência que estuda o comportamento humano, nós entendemos que a violência ela é um tema complexo. E por ser complexo, nós precisamos discuti-lo com a variedade de saberes, né? Então a gente bate muito na tecla, né, que para analisar um fenômeno social a gente precisa convidar os saberes, né, para poder dialogar sobre esse fato.
O que nós temos visto, Marcos Dantas e ouvintes da Rádio Rural, é que nos últimos 20 anos nós tivemos 23 ataques de violência nas escolas. Isso no Brasil todo? No Brasil todo. Nos últimos 20 anos nós tivemos 23 ataques. Mas, Marcos Dantas, apenas nos últimos 9 meses aconteceram 8. Nos últimos 9 meses nós tivemos 9 ataques. Nos 23 ataques nos últimos 20 anos e nos últimos 9 meses nós tivemos 9 ataques, ou seja, um ataque por mês. Então, se a gente parar para pensar, esse é um tema de urgência no nosso tempo, né? E aí esse tempo que é marcado, Marcos Dantas, pela disseminação dos discursos que nós temos visto do ódio, marcado por um tempo de ausência de regulação das relações das redes sociais, que é um tema que a gente tem discutido, né, no Parlamento brasileiro, e as redes sociais sem regulamentação, que tem promovido a circulação de fake news, do discurso do ódio, e tempo que marca uma cultura punitivista também. E é isso que marca esse tempo que nós estamos vivendo. Então a violência ela é um produto social. Você acha que isso acaba influenciando, por exemplo, na violência nas escolas? Sim. Se a gente for considerar que a subjetividade humana ela é uma construção social, a sua forma de pensar, sentir, agir, os seus gostos, você estava falando há pouco tempo, né, sobre o seu gosto do time de futebol que você gosta, nós somos influenciados socialmente pelos nossos gostos, né? Então a nossa subjetividade ela é construída socialmente, tem uma história, tem uma cultura, tem valores, né, tem toda uma conjuntura social e histórica que vai moldando a nossa forma de pensar. Então todo comportamento humano, a nossa forma de pensar, sentir e agir, ela é moldada nessa relação. Nós somos produtos e produtores dessa sociedade. Então, falar da violência como um comportamento humano, a gente tem que falar da concretude, né, do que nós vivemos na realidade. E o que nós vivemos na realidade, Marcos Dantas, é uma sucessiva compreensão que as questões sociais, a violência é uma questão social, ela vai ser resolvida por uma perspectiva individual. Cada um reforça a sua casa com, sei lá, com câmeras, com produtos de segurança. A gente vê essa questão dos condomínios fechados, né? Se a gente for olhar historicamente, esse condomínio fechado ele nasce numa perspectiva de uma engenharia do apartheid da África do Sul. Entender, na nossa história a gente não percebe o que nós vamos produzindo, né? Então a violência ela é uma questão que acontece, né? Ela é uma realidade, é algo que a gente não desejaria que acontecesse, mas é uma realidade. E a gente precisa, como ciência e profissão, acredito como sociedade, a gente tem um ideal, uma sociedade igualitária, uma sociedade que tenha uma paz social, que tenha justiça social, mas a realidade que está colocada não é esta. Então a gente precisa pisar nessa realidade social e aí, de maneira, né, coletiva, a gente pensarmos, né, as estratégias de superação dessas questões. E como a violência ela é um produto social, nós vamos verificar que essa violência sempre acontece, Marcos Dantas. Eu não sou aqui de Caicó, estou morando em Caicó, eu hoje atuo nos bairros, nas comunidades onde há a maior vulnerabilidade social, né? Quando a gente fala de vulnerabilidade social, a gente está falando de falta de políticas públicas. Quanto menos políticas públicas, maior é a vulnerabilidade daquele povo. Todos nós aqui somos vulneráveis socialmente, né? E aí, quando a gente fala que não tem política pública que chega, eu falo política pública de moradia, de educação, de qualidade, de saneamento básico, de saúde, segurança, lazer, cultura, tudo isso são condicionantes à saúde, da saúde mental, da saúde integral do ser humano. Quando não há isso, por falta de um interesse político, seja ele qual for, nós estamos falando do sofrimento, Marcos Dantas, que é um sofrimento ético-político. Uma população que é marcada historicamente, um grupo social que é marcado historicamente, para não ter acesso àquilo que nós construímos socialmente. E aí as violências vão se reproduzindo nessa problemática, e a gente só se atenta à violência quando ela chega até nós. Enquanto a violência não chegar até próximo a mim, eu naturalizo essa violência, eu relativizo essa violência. Mas todo dia, homens e mulheres das comunidades mais periféricas de Caicó sofrem inúmeras violências. E a gente não sabe às vezes, né? E é silenciadas, né? É aquela sensação de que a minha casa está protegida com cercas, com câmeras, né? A violência não chegou até mim, então não tem violência, não tem falta de segurança, né? Exatamente. Por isso que é importante a gente ir à realidade concreta, né? Para que a gente possa entender que a violência ela existe. A gente até pode, como eu falei há pouco tempo, né, nos fecharmos em condomínios, nos fecharmos em nossas casas, né, ficarmos prisioneiros dentro das nossas casas,
Mas a conta sempre vem. A gente não vive em uma ilha, nós vivemos sociedade, nós nos relacionamos. E a conta sempre vem. Né? E a conta muitas vezes não pode vir na minha geração, na sua geração, mas vem na geração dos nossos netos, dos nossos filhos. Né? Essa conta virá. Porque Marcos Antônio, não existiu nenhuma sociedade que prosperou nessa perspectiva individualista, de cada um por si. E falar de saúde mental é falar justamente disso, né? Enquanto eu busco por segurança, por qualidade de vida, essa qualidade de vida e segurança, ela só vai ser plena quando todos tiverem também acesso, né, a essa segurança, ao acesso àquilo que muitas vezes para a gente é básico. Ir ali na Ilha de Santana, dar um passeio, lanchar. Percebe que muitas vezes isso é um privilégio pra gente. E uma coisa que é banal. Muitas vezes pra gente aqui é banal, ir ali na Ilha de Santana, dar uma caminhada. Mas isso é um privilégio. Quando eu tenho escutado, né, nesse tempo que eu atuo aqui em Caicó, pessoas que não conseguem chegar na Ilha de Santana para poder ter. Por no seu bairro não ter o espaço de lazer e não consegue chegar naquele espaço que a gente tem aqui na cidade, que é maravilhoso. Quando eu cheguei em Caicó, quando eu conheci a Ilha de Santana, aquele espaço, né, público, mas as pessoas não têm acesso. E a gente precisa perguntar, que violências são essas, que muros sociais, que é uma violência, né? A segregação. Que muros são esses construídos socialmente? Que medo nós temos uns dos outros? E muitas vezes esse medo que justifica, muitas vezes, a violência contra aquele que a gente acredita socialmente que é o perigoso, que é o bandido, aquilo que nos afeta. João, deixa eu, por experiência própria, né? E por coincidência também, né, eu trabalho também com alunos da escola de uma área que também é de vulnerabilidade, e trabalhei ontem, por coincidência, trabalhei esse tema de violência nas escolas com os alunos. E um dos questionamentos, né, me provocou. Eu tive que, né, envolver todos os alunos para poder responder. E o aluno dizia o seguinte: mas a gente vai ter que aguentar a violência calado? Não vamos ter que rebater, né? Aí eu te pergunto duas questões. Nessa hora aí, quando o jovem, né, ele já está pensando dessa forma, eu vou ter que aguentar calado, eu tenho que revidar, né? Isso é uma preocupação. E a outra questão é, esses jovens precisam ser ouvidos? Se a gente considerar que as violências existem, múltiplas violências, violência física, violência psicológica, violência sexual, violência moral, violência patrimonial, a violência simbólica, ela existe, nós vamos considerar também que ela tem sido silenciada. Né? E acho que é a fala dos jovens que você tem podido acompanhar. E aí a estratégia, diante dessa perspectiva individual, eu por mim mesmo, é ter um comportamento reativo. Se eu recebo violência, então como eu olho para um lado, olho para o outro, não tenho apoio, né, da estrutura para poder enfrentar, então eu vou revidar comigo mesmo, a questão mesmo da selvageria, do comportamento, do enfrentamento, perfeito. E aí é uma estratégia. Percebe uma estratégia? Revidar com violência. Contudo, porém, entretanto, nós precisamos pensar como sociedade, como educadores, e aí atrela a segunda pergunta, escutar. Acho que é isso que falta na sociedade. Nós somos uma sociedade acolhedora, somos uma sociedade que escuta, nós não escutamos. Nós até ouvimos o que o outro tem a falar, mas a gente ouve já pensando que eu vou falar depois. O Rubem Alves, que é um dos grandes escritores brasileiros, ele falava sobre isso num texto chamado Escutatória. Nós somos, se a gente criar aqui em Caicó, ele fala isso no texto, parafraseando, um curso de oratória, quem sabe a gente lota o ambiente, um auditório, mas se a gente for provocar aqui um curso de escutatória, fica vazio. Ou seja, a gente não aprendeu a escutar. A gente aprende a falar. Até porque nesse modo de reprodução que nós vivemos, eu preciso sempre aparecer, eu preciso sempre mostrar que sei, eu preciso sempre me reafirmar. E quando a gente busca essa reafirmação, e eu dialogo com os jovens que eu escuto também no processo, João, como é que, para eu ir chegar no centro de Caicó, eu sou cobrado a ter uma roupa de marca, estar bem vestido, com calçado também, né? Que é aparente, né, está naquele meio social, mas minha família, historicamente, não tiveram condições de ter um trabalho digno, uma renda condigna. E aí eu fico nesse paradoxo, né, de não poder estar inserido socialmente, ou seja, ninguém escuta esse meu sofrimento, eu sou silenciado. E
E aí a estratégia que tem sido utilizada é uma estratégia, a gente pode negar. É uma estratégia que tem sido usada, é a violência pela violência. Contudo, a gente precisa, junto com esses jovens espaços de escuta, né, validando a sua história de vida, criar um espaço de escuta para que a gente possa construir coletivamente outras estratégias. Porque a violência pela violência a gente vai cair na barbárie, né? A barbárie está aí. E a barbárie existe. Não pode chegar na minha casa. Não está chegando ainda na minha casa, mas a barbárie existe. Está existindo. A gente é um país que mata pessoas simplesmente pelo seu CEP. Isso é a realidade brasileira. Pelo seu CEP, onde você mora. Então, a intervenção do Estado é diferente, né? Qual a cor da sua pele, com a sua orientação sexual. Então a gente mata, né, os outros justamente para não escutar a grande riqueza da gente, que é a nossa diversidade. E o ambiente escolar, onde acho que você está e eu estou, é esse ambiente da gente discutir justamente isso, a valorização da diversidade, porque ninguém é igual mesmo. E que bom que nós não somos igual. Eu não suportaria outro João. Não sei se Marcos Dantas suportaria outro Marcos Dantas. Super chato. Né? Então, essa diversidade a gente precisa valorizar. E para a gente fazer isso é dentro de um espaço de diálogo, de discussão, sabe? É o espaço das ideias, né? É o debate das ideias. E da escuta, né? E escuta de dialogar, como está fazendo aqui. O que nós temos visto hoje é monólogos. Tu fala, isso deixa no espaço educacional, no espaço político, é monólogo. Você fala a sua ideia, eu finjo que escuto, a questão da falta de escutatória, e depois eu falo a minha ideia e não dialogo com a sua, sabe? E a gente finge um falso debate, porque o debate quer buscar a convergência, né, das ideias. E por isso que essa questão que está vivendo, né, do agravo das violências, da falta de escuta, a falta de diálogo, a falta de perspectiva social, entender que se graças a Deus eu tenho o alimento na minha casa, mas eu preciso me preocupar socialmente para o alimento daqueles que não têm. Também, se eu tenho uma casa para morar, eu preciso me preocupar com quem não tem. Isso é papel do Estado, políticas públicas que a gente precisa discutir. No ambiente escolar, a violência física ela ganha uma maior proporção, né? Agora, qual é o tipo de violência que fica muito entre os muros da escola e que, por exemplo, às vezes não aparece tanto, mas que é a violência? Então, as nossas intervenções, como eu falei há pouco tempo, nossas intervenções é sempre olhar para o fato sem seu contexto histórico e social. Se a gente parte dessa perspectiva, a gente só vai perceber a violência quando ela é física, porque é visível, né? Fica a marca no corpo. Então, quando há violência física, a gente começa a perceber. Mas existem violências que são veladas, né? A violência psicológica é uma delas, né? Quando eu diminuo o outro simplesmente pelo seu gosto musical, justamente pelo seu time de futebol. A gente vai ter agora a final do campeonato estadual. Eu sou de Natal, né? Vou falar, sou um ABCdista. Campeonato estadual, a gente tem torcidas únicas, ou seja, a gente não consegue conviver com o diferente. Então, isso é uma violência, sabe? Psicológica. Não consigo viver com o diferente e vou diminuindo a sua capacidade de ser pessoa, né? Então, quando eu vou tecendo sobre outros comentários e rótulos sobre a sua capacidade cognitiva, de forma de sentir, pensar e agir, que vou uma forma controlando, né? E essa violência ela é presente, né? Quando eu olho para um jovem que vem lá dos bairros aqui periféricos, onde eu estou, por falta de políticas públicas, esses bairros existem, e eles acreditam que a vida é assim mesmo. Violência nas escolas, parece que eles estão anestesiados, né? E eles estão anestesiados porque a violência já existe no dia a dia deles, e quando vai discutir esse tema, não estamos preocupados com isso, né? Quando ele fala sobre os temas de violência psicológica, não, eu estou acostumado a ouvir que eu não presto, que eu não tenho futuro, que eu não sou inteligente, que eu não tenho capacidade. Você aqui do bairro X, Y aqui de Caicó, da Zona Norte, da Zona Oeste, querer fazer direito, querer fazer medicina, tu não tem capacidade para isso. Deixa de, isso é uma violência, né? São violências, né? Você vai minando o sonho, né? O sentido que mobiliza aquele ser humano, né? E eu falo para eles, né? Se é um sonho isso é uma jovem que falou para mim numa roda, né? Se é o seu sonho chegar ao curso de direito, e os colegas riem, assim, porque a gente aprende isso, né? E se a gente... É um sonho dela, mas é um compromisso social nosso. Eu falo nosso mesmo aqui, que estão nos ouvindo. Vocês estão aqui aqui na rádio, né? Nesse ambiente, e a gente precisa entender que é um compromisso social nosso. E isso não deve ser a partir de uma caridade.
A caridade é importante, sabe? Eu chegar lá e ajudar, sei lá, porque a fome tem pressa. A violência patrimonial, a fome. Nessa cidade, pessoas passam fome. Pessoas vão para a escola porque não tem o que comer em casa. E a gente não olha essas violências, e a gente, pela perspectiva individual, a gente vai acreditar essa criança adolescente que não tem comida em casa, que não tem sofre violências, outros tipos de violência sexual também, que é marcante, não só em Caicó, mas eu já tive a oportunidade de trabalhar em outros municípios. É uma violência que é silenciada, que é abafada, que as meninas desenvolvem, né, vários tipos de consequências dessa violência. Aí vai falar, aí como a gente busca rotular e patologizar até a própria violência e a pobreza, então essa menina é depressiva, essa menina está se automutilando, esse menino está com ideação suicida porque é uma depressão, como fosse uma questão individual. Gente, a depressão, a ansiedade, seja qualquer sofrimento psicológico, ela tem sua raiz na concretude da vida. Se eu e você hoje não tivéssemos esse trabalho que nós temos aqui para ter o nosso ganha-pão, nós temos toda a probabilidade de desenvolver crise de ansiedade, porque eu tenho que pagar meus boletos, tenho que pagar suas contas, percebe? Então, quando eu não tenho uma renda para sobreviver, a probabilidade de desenvolver transtornos, sabe? Aquilo que nós chamamos, a psiquiatria chama de transtornos, né? E às vezes quando você faz esse exercício aí da profissionalização, né, estimula os alunos a você quer exercer que profissão, eles sentem a necessidade de falar que querem, por exemplo, quero ser um advogado, mas muitas vezes eles não acreditam neles mesmos. Isso é complexo também, né? Exatamente, mas é isso, né? Porque socialmente nós determinamos, né? Esse público X pode, aquele não pode. Isso aqui tem direito, isso aqui não. Mas nesse exemplo de Geraldinho, por exemplo, seria uma questão até de motivar esse aluno a acreditar no seu potencial. Claro. É onde entraria a presença do psicólogo na escola? E do assistente social. Com certeza. Perfeito. Eu sempre falo das colegas do serviço social, que elas são importantíssimas também nesse processo. Somos parceiros, né? O Conselho Regional de Psicologia, o Conselho Regional de Serviço Social, nós somos parceiros nessa luta. É uma luta de 20 anos. Não é luta de agora. E aí você deixa, por exemplo, o professor que está em sala de aula sobrecarregado para tratar de tudo isso? No caso que está acontecendo hoje? Exatamente. E aí a gente está falando sobre aquilo que nós discutimos também na comissão, que é o papel social da escola. Percebe? Qual será o papel social da escola? É reproduzir essa perspectiva para o mundo do trabalho mecanicista, taylorista, né? Que a gente vai discutir essa questão, né? Do mundo do trabalho, sabe? Ou seja, eu estou preparando esse jovem, essa criança, adolescente, somente para o mundo do trabalho, que não tem vaga para todo mundo. Uhum. Percebe? Eu sou psicólogo de formação. Eu olho para a minha turma, acho que 40% estão trabalhando, e desses 40%, 30% são vínculos precários, de contratos, enfim, vínculos precários. Exatamente. Então, a gente precisa entender que a presença da psicologia de serviço social em tantas outras profissões também, né? A diversidade das profissões dentro do ambiente escolar, ela colabora com essa discussão. Hoje, toda a problemática recai sobre a perspectiva da individualização. Então, é culpa do professor, se essa criança, adolescente, jovem não aprendeu. Então, culpa do pai, da mãe. É um discurso totalmente preconceituoso, ahistórico, acrítico, uma família desestruturada, essa família isso é um discurso preconceituoso. O que é família estruturada? Vamos conceituar. O que é uma família estruturada? É uma família idealizada, percebe? E a gente sobre esse público, a gente reproduz esse discurso, né? Então, a gente vai buscando culpados, né? E a gente, na verdade, tem que girar a chave desse lugar da culpa, da punição, para uma perspectiva de solidariedade e de corresponsabilidade. Nós somos corresponsáveis aqui desse ambiente escolar. Então, o professor tem seu papel. Muitas vezes o professor tem dupla jornada de trabalho, esse professor tem tripla jornada de trabalho. Problemas em casa para resolver. Problemas em casa, né? Também para resolver. Já vai para a escola abalado emocionalmente também, né? E ele é um ser humano. E essa perspectiva individualista, assim, não, você aqui é profissional, deixa as questões pessoais em casa. Não tem como. Nós somos integrais aqui. A gente adoece se eu deixar o João, que é lá fora. Mas eu sou João, psicólogo, né, que gosta de um samba, que gosta de uma cervejinha aqui em Caicó, que eu aprendi, né, os bares aqui de Caicó, na Casinha de Sol, enfim, aí, como eu falei há pouco da Ilha de Santana, isso é minha subjetividade, e como profissional eu vivencio isso, sabe? Aqui, falando em realidade de Caicó, são poucas as escolas que têm o psicólogo e o assistente social no seu ambiente? Pois é, nós encontramos, né, e consideramos a importância de verificarmos psicólogos,
nas escolas privadas aqui da cidade de Caicó. Nós encontramos. Hoje no município de Caicó nós temos um psicólogo, né, na rede municipal, com a perspectiva de aumentar também o número desses profissionais, também do serviço social. Sempre lembro das colegas de serviço social. Contudo, porém, entretanto, como eu falei, a gente precisa transformar essa inserção desses profissionais não como um projeto de governo, mas um projeto de Estado, uma política de Estado, sabe? Então é por isso que a gente reitera a questão da Lei 13.935, a importância de a gente fazer essa discussão aqui no município de Caicó, para que a gente possa garantir a presença desses profissionais. Aí só um dado, Marcos Dantas e ouvintes da Rádio Rural, para termos ideia dessa complexidade. Dos atuais 5.569 municípios brasileiros, apenas 85 garantiram a presença desses profissionais na educação, ou seja, construíram suas leis municipais, que garantem orçamento, e na verdade esse orçamento está garantido pelo Fundeb já, sabe, Marcos Dantas? Então, dinheiro tem. O Fundeb está aí, garantido pelo Fundeb. A lei federal, ela garante dentro do Fundeb o custeio desses profissionais, né? Então, reitero, a gente precisa discutir como sociedade a importância da psicologia como ciência e profissão, entendendo que a psicologia de 2023 não é a mesma psicologia de 1962, nós temos 60 anos de profissão. Então, a psicologia do 2023 é uma psicologia que está comprometida com essas questões sociais, compreendendo a saúde mental como uma questão social, da concretude, da relação do indivíduo com a sociedade, sem essa dicotomia, né? Então, nós queremos produzir qualidade de vida em nossa sociedade, a gente precisa, e hoje, no estado que nós vivemos, por meio de políticas públicas, né? Então, política pública de habitação, política pública de emprego e renda. Você falou da juventude lá, a gente chega na escola, esses jovens são desmotivados, esses jovens não querem nada com a vida. Aí quando a gente vai olhar o contexto, cadê uma quadra de futebol poliesportiva, cadê um projeto de cultura, artes, cadê sabe? Porque a inteligência são múltiplas, não só a lógica, matemática, linguística, cadê... Se a gente colocar uma quadra poliesportiva, a gente vai encontrar vários atletas nessas comunidades. Não é à toa que, historicamente, os melhores jogadores de futebol saem dali, daquela comunidade. Porque, gente, eu falo para eles, um deles estão participando de um acho que é um interclasse, acho que é o Gernes, era o Gernes. E aí o professor pediu para fazer uma fala com ele, sabe, Marcos Dantas? E justamente eu falava isso para eles, um pouco nervosos, né? E aí muitas vezes vem a questão da acreditar que não tem capacidade, a questão do capacitismo. E eu falava para eles, né? Olha, esse jogo de futebol que vocês vão realizar agora, participar, ele é mais um jogo da vida. Que vocês enfrentam todos os dias, porque vocês enfrentam e têm vencido, né? Trancos e barreiras. O jogo da fome, o jogo da violência, o jogo da falta de emprego e renda, o jogo da falta de oportunidades. Então, e não romantizando, sabe? Eles são capazes, romantizando esse processo, mas estou fazendo uma denúncia também, né? Então, imagine se eles tivessem os meios necessários para poder, né? Aquilo que a gente falou há pouco tempo, o básico que a gente tem acesso e banaliza muitas vezes, né? João, obrigado por sua participação. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Não, eu acho que eu quero agradecer a oportunidade, né, de estar aqui no seu programa, Marcos Dantas, e aí convocar a sociedade caicoense. Eu trouxe alguns dados em relação aos municípios brasileiros. Na região do Seridó não existe ainda nenhum município com a lei construída, então nós precisamos fazer essa discussão, né? Então a sociedade organizada, os conselhos de direito, as câmaras de vereadores dos municípios, os gestores dessa região que estão nos ouvindo. Nós, como Conselho Regional de Psicologia, nos colocamos à disposição para fazer a ajuda necessária na construção dessa implementação e colaboração nesse processo. 8h20, conversamos com o psicólogo João Costa, né? Ele que é conselheiro do Conselho de Psicologia do Rio Grande do Norte, né, coordenador da Comissão de Educação do CRP 17, e que aqui no nosso programa defende a importância do cumprimento da Lei 3.935/2019, que obriga a presença de profissionais de psicologia e do serviço social nas escolas. 8h20, confirmando 8h20. Vamos agora com o quadro Por Dentro dos Seus Direitos, né? Com o subcoordenador do PROCON do nosso Rio Grande do Norte, Dr. Márcio Leonardo. Panorama 95 apresenta Por Dentro dos Seus Direitos.